meus amigos e minhas amigas, quero continuar falando neste vídeo sobre as eleições municipais que serão realizadas neste ano em todo o nosso Brasil, no dia 4 de outubro de 2020, onde serão escolhidos os prefeitos e os vereadores para os municípios, que irão ocupar o cargo do executivo e o poder legislativo de cada cidade brasileira. E neste vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que eu entendo de suma importância, que é para você que é um agente público, você que ocupa um cargo político ou um cargo público e que quer se candidatar a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador nas próximas eleições. Então, nós sabemos que o processo eleitoral ele é composto de diversas fases, que se inicia desde a filiação partidária até a diplomação e posse dos eleitos. Então, existe nesse processo eleitoral, de uma forma resumida, essas três fases, que vai desde a, repito, filiação partidária, diplomação e posse dos eleitos. Ocorre, meus senhores, que existem certos cargos públicos ou cargos políticos que são totalmente incompatíveis com a condição de candidato à disputa desses cargos. Surge, então, no nosso direito eleitoral, o que nós chamamos de desincompatibilização, que é o ato pelo qual a pessoa sai daquela condição de inelegibilidade que ela se encontrava a tempo de concorrer às eleições. Implica dizer que certos cargos que são ocupados por determinadas pessoas as impede de poder participar do processo eleitoral, de disputar um cargo, porque estão ocupando o cargo público. Então ela tem que sair deste cargo para poder se candidatar. É mais ou menos nesses termos que nós vamos tratar esse nosso assunto de hoje. Então nós vamos ver que em certos cargos públicos, a pessoa às vezes tem que ser exonerada do cargo, dependendo do cargo que ocupa, para poder disputar uma eleição municipal, ou pode simplesmente se licenciar por um determinado período e retornar depois das eleições. É isso que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre esse assunto hoje. E por que se fala que a pessoa deve se afastar do cargo, deve ser exonerada do cargo para participar das eleições municipais? Simplesmente pelo fato de que essas pessoas, nestes cargos que a lei determina, vão se encontrar numa posição de superioridade em relação aos demais candidatos que não têm esses cargos. Vai haver, então, o desequilíbrio na disputa eleitoral. Esse que tem o cargo público vai ficar um pouco acima daquele que não tem, exatamente por causa do cargo. Porque ele pode, às vezes, usar desse cargo que ocupa para obter vantagens eleitorais para si próprio ou para terceiro, que ele queira beneficiar. E se você não se desincompatibilizar, não se afastar desse cargo público e tentar ser candidato, o que vai acontecer? Você pode até pedir o registro da sua candidatura, mas o seu registro poderá e com certeza vai ser impugnado pelo seu concorrente, porque está ali de olho em você e vai fazer de tudo para eliminar um concorrente a mais. Então vai impugnar o seu registro e obviamente essa impugnação vai ser acatada e você vai ter o seu registro cassado e não vai poder participar deste pleito eleitoral do ano de 2020, que será realizado no dia 4 de outubro de 2020, onde serão feitas as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Esta obrigatoriedade de afastamento do cargo público ou político, eu digo esta obrigatoriedade porque não é faculdade, é obrigatória a exoneração ou afastamento da pessoa do cargo,
tem previsão também na Lei Complementar número 64 de 1990, que é uma lei nacional, tá? Também chamada Lei das Inegibilidades. Então, esta lei é que traz essa previsão dos cargos que a pessoa deve deixar para poder concorrer a um cargo público, a um cargo político, né, nas eleições próximas. Nós vamos falar então agora, na sequência, dos agentes públicos que precisam se afastar, dos cargos públicos que são ocupados, que precisam ficar vagos, né, que a pessoa que é candidata não pode disputar, os cargos políticos que se pretende disputar e o tempo necessário que tem que se afastar desses cargos. Falaremos sobre isso então. Quais são os cargos, quais cargos públicos, cargos políticos em disputa, e qual é o tempo que a pessoa precisa se afastar para poder se candidatar. Nós vamos pegar aqui como exemplo, e eu vou começar esse trabalho nesse vídeo, vamos ter um vídeo posterior dando continuidade a isso, pegando aqueles casos mais comuns que ocorrem nas eleições municipais. A começar pelo servidor público, o servidor público efetivo, aquele que ingressou no concurso público por concurso e que quer ser candidato nas próximas eleições para prefeito, ou para vice-prefeito, ou para vereador. Então, o que acontece? Qual é o período que esse servidor público tem que se afastar? Isso é o servidor de um modo geral, tá? Que ele não importa bem o cargo que ele ocupa. Se ele é servidor público e quer se candidatar, ele tem que, servidor público efetivo, concursado, de carreira, e quer se afastar, esse afastamento tem que ser pelo menos de até 3 meses antes das eleições. Como nós sabemos que as eleições deste ano serão realizadas no dia 4 de outubro de 2020, conclui-se que o afastamento do servidor público para candidatar-se tem que se dar até o dia 4 de julho de 2020. Ultrapassado esse prazo, nós podemos dizer que o servidor público é inelegível. Por quê? Porque ele não se descompatibilizou deste cargo que ele ocupava, ele não se licenciou deste cargo. Então há necessidade que o servidor público se licencie desse cargo para que ele possa disputar as eleições, tá? Para qualquer cargo. O prazo sempre, para o caso do servidor público, são de 3 meses. E esse afastamento do servidor público é remunerado. Ele recebe por esse tempo que ele está afastado, tá certo? Nós presenciamos aí até há pouco tempo, nas eleições passadas, a ocorrência de fatos não recomendados praticados por certos servidores públicos, que simplesmente se afastavam dos seus cargos para tirar, vamos dizer assim, férias remuneradas durante 3 meses, pouco se importando com a eleição, pouco se importando com a sua campanha, e chegava no final, não tinha voto algum, ficava só ali para poder ter esse benefício. O próprio Ministério Público caiu em cima de muita gente em cima disso e deu muita controvérsia, muita ação judicial na Justiça. Essa previsão legal de que o servidor público efetivo tem que se afastar pelo menos até 3 meses antes da eleição, está nessa Lei Complementar 64 de 1990, que eu acabei de mencionar, em seu artigo 1º, inciso 2, a linha L. Então, essa é a previsão para o cargo de servidor efetivo. Nós temos também aquela situação onde o servidor efetivo passou a ocupar na administração municipal um cargo comissionado. Então ele saiu daquela situação que ele tinha de cargo efetivo, passou a ocupar um cargo de confiança, chamado de comissionado, que também tem as suas restrições. Se nós pegarmos pelo que determina o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nas resoluções de números 20.633,
20.618 e 20.641, todas repitas do Tribunal Superior Eleitoral, essa situação se encontra na mesma do servidor efetivo. Basta que ele se afaste, ou que ele seja exonerado, vamos dizer assim, deste cargo comissionado que ele ocupa, 3 meses antes das eleições, para a disputa de qualquer cargo. Então veja bem que tanto o servidor ocupante do cargo efetivo, como aquele do cargo efetivo que passou a ocupar um cargo comissionado, o prazo é o mesmo. Eu confesso que eu não concordo com esta posição do TSE. Eu acho um pouco incoerente com os demais cargos que nós vamos tratar de comissionados. Porque eu entendo o seguinte, se ele é do cargo efetivo, isso é entendimento meu, não é do TSE não, baseado no que eu percebo na legislação. Tá? A regra são 3 meses, basta afastar 3 meses antes, está tudo bem. Mas eu entendo que deveria ser diferente. Esse servidor público efetivo, que ocupa um cargo comissionado, do meu modo de ver, ele teria que se afastar do cargo comissionado 6 meses antes das eleições, voltar para o seu cargo efetivo e dele se afastar 3 meses antes das eleições para que ele possa disputar uma eleição. Esse é o entendimento do Giovanni, não é do TSE. Portanto, não vale meu entendimento. Mas o raciocínio lógico eu entendo que seria assim. Mas volto a dizer, o TSE entende que basta que se afaste 3 meses antes das eleições o servidor efetivo que no momento esteja ocupando o cargo comissionado. Esta é a regra e é isso que deve ser observado, tá? Então, o que eu falei por último é uma opinião minha sobre este afastamento. Nós temos também, vocês viram que nós falamos do servidor efetivo, uma primeira situação, o servidor efetivo ocupante de cargo comissionado, deixou seu cargo efetivo, está ocupando no momento o cargo comissionado. E nós vamos ver agora uma outra hipótese, que é daquele servidor público não concursado, não efetivo, portanto, e que ocupa um cargo comissionado. Porque nós sabemos que os cargos comissionados de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo ou do Legislativo são de livre nomeação e exoneração e podem ser preenchidos por pessoas que vêm de fora, que vêm trabalhar na administração naquele mandato, mas sem concurso. Existe um percentual reservado para aquelas pessoas que o prefeito, o presidente da Câmara pode trazer para trabalhar com ele. E nessa situação, como ficaria esse prazo? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, os casos dos secretários municipais, dos diretores municipais, ou dos ocupantes de qualquer outro cargo comissionado, que não seja secretário ou diretor, que seja um chefe, por exemplo, mas que tenha vindo de fora, que não é cargo efetivo, que não ingressou nesse cargo por concurso, foi uma mera nomeação por decreto do prefeito ou do presidente da Câmara. Como que fica a situação para esses tipos de cargos, para essas pessoas que estão ocupando esses cargos? Aí nós temos que separar o tipo de cargo que ele vai querer disputar a eleição. Se for um cargo para prefeito ou para vice-prefeito, essa pessoa que ocupa o cargo comissionado tem que ser exonerado, não é licenciado, tem que sair fora, deixar o cargo realmente de forma definitiva até 4 meses antes das eleições. Ou seja, até o dia 4 de junho de 2020, 4 meses antes das eleições, ele tem que ser exonerado do cargo. Senão não poderá disputar a eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito. E se for disputar um cargo para vereador, esse prazo tem que ser maior, tem que ser de até 6 meses antes das eleições. Repetindo, ocupante de cargo comissionado que não é concursado, que veio de fora para a administração. Disputar cargo para prefeito, para vice-prefeito, tem que se afastar pelo menos
até 4 meses antes das eleições que serão realizadas no dia 4 de outubro de 2020. Ou seja, até dia 4 de abril de 2020 tem que ser exonerado do cargo. O candidato a vereador, ocupante de cargo comissionado da administração pública, tem que ser exonerado deste cargo até 6 meses antes das eleições, ou seja, até o dia 4 de abril de 2020. Eu estou falando tem que ser exonerado, tem que ser licenciado, porque exonerado é de forma definitiva, ele não volta mais para a administração, a não ser que depois da eleição ele seja nomeado novamente. Ao passo que o servidor efetivo de carreira, ele tira a licença de 3 meses e depois ele volta normalmente para o cargo dele. Nesse caso do cargo comissionado, quando exonerado, ele não é remunerado. Ele não recebe remuneração. Esta previsão que eu acabei de falar sobre o cargo comissionado da pessoa que vem de fora, também está prevista na Lei Complementar 64/90, em seu artigo 1º, inciso 3, a linha B, item 4, combinado com a o inciso 7, também do artigo 1º, as linhas A e B. Então está aí uma terceira situação de servidor que tem que deixar o cargo, né? Então nós já vimos o servidor efetivo que ocupa cargo comissionado, o servidor não efetivo, não concursado que ocupa cargo comissionados, e vamos ver agora um servidor que é um pouco diferente, que é o servidor do fisco, o servidor que atua na fiscalização municipal. Como que fica a situação desta pessoa? Ele deve se afastar? Não deve se afastar? E o que quer dizer servidor do fisco? Aqui eu vou me socorrer aí a Lei 64/90, que em seu artigo 1º, inciso 2, a linha D, diz exatamente quais são esses servidores do fisco. Abre aspas, diz o seguinte, a Lei Complementar 90, inciso 2, a linha D. No artigo 1º. Servidores do fisco são aqueles que tenham competência ou interesse direta ou indiretamente, ou de forma eventual, no lançamento, na arrecadação ou na fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades. Fecha aspas. Então, quem atua nessas condições, que tem estas atribuições, enquadra-se como servidores do fisco. Tá certo? Então, o que acontece com esses servidores do fisco? Se quiserem ser candidatos a prefeito ou a vice-prefeito, devem ser afastados, licenciados, depois retornam ao cargo, até 4 meses antes das eleições. Ou seja, até o dia 4 de junho de 2020, as pessoas que atuam trabalhando na fiscalização municipal são chamados servidores do fisco, que quiserem candidatar-se a prefeito, vice-prefeito e vereador, tem que se licenciar-se pelo prazo de, no mínimo, 4 meses antes das eleições, até 4 meses antes. Ou seja, até o dia 4 de junho de 2020, tem que se licenciar. Esse licenciamento é muito simples, basta fazer seu requerimento ao prefeito, dizendo que vai se candidatar para o cargo tal e requerendo a sua licença de acordo com a Lei Complementar 64, artigo 1º, aí coloque a fundamentação legal. Uma vez requerido dentro do prazo, não importa se não despachou ainda, você fez a sua parte. Tá? Depois pode até despachar o prefeito com data posterior. Mas o que importa é que até o dia 4 de junho, se você trabalha no fisco, quer ser candidato a prefeito ou a vice,
faça o seu requerimento e protocole na prefeitura da sua cidade. Tá certo? E se você quer ser candidato a vereador e é servidor do fisco, aí a situação muda. Você tem que se licenciar também, só que pelo período de 6 meses antes das eleições, ao contrário de 4 meses para prefeito e vice. Se é para vereador, 6 meses antes das eleições, ou seja, até o dia 4 de abril, não junho, 4 meses mais, até 4 de abril de 2020, você tem que licenciar-se deste cargo, tá certo? E você será remunerado também, tá? Existe a condição diferenciada de 4 meses, de 6 e 4 meses, dos outros servidores, de um modo geral, que fala em 3, exatamente por você ser servidor do fisco. Pressupõe-se que ali você tem mais facilidade de ter vantagem sobre os outros concorrentes. Você atua com multa, você tem como, sei lá, tratar de uma forma diferenciada nesse período que te proporcione uma vantagem, mesmo às vezes agindo de forma errada. Você fica sujeito até a fazer coisa errada por causa de voto. Então é bom que se afaste mesmo. É aconselhável que se faça isso. É obrigatório esse afastamento. Essa previsão do caso do servidor do fisco está contida na Lei Complementar 6490, artigo 1º, inciso 2, a linha D, combinado com os incisos 4 e 7, a linha B desta norma legal. Tá certo? Então, falamos aí sobre todos esses casos. Ó, servidor efetivo que ocupa cargo comissionado, servidor do fisco, não é? Servidor que não é efetivo, mas que ocupa esse cargo comissionado, que vem de fora, tá certo? E vamos ver mais um tipo aqui, que também é muito assim, falado nas épocas das eleições, que são aqueles agentes comunitários de saúde, que são contratados pelo município mediante processo seletivo, não são concursados. São aqueles contratados para exercer um determinado serviço por um determinado tempo. Mas o que nós vemos hoje aí é que esse pessoal está ficando muito tempo na prefeitura por contrato, que não é legal. Se você precisa da pessoa desse cargo, você tem que fazer concurso. Você estaria prejudicando o próprio ocupante do cargo, porque ele não vai ter uma garantia futura. Então, mas nós presenciamos isto. Faça os processos seletivos, vence aquele, faz um outro e assim por diante. Não é correto, mas existem. Então nós temos que falar sobre eles, que são os agentes comunitários de saúde, que são contratados mediante processos seletivos, tá certo? A regra para esse tipo de contratados é a mesma do servidor público de um modo geral. Ele tem que se afastar até 3 meses antes das eleições para a disputa de qualquer cargo político, prefeito, vice-prefeito ou vereador. Fundamentação legal a mesma do servidor público efetivo. Lei Complementar 6490, artigo 1º, inciso 2, a linha L, tá certo? Na sequência deste estudo, eu relacionei também alguns outros cargos que eu não falei e que vou falar agora, cuja regra aplica-se no mesmo caso do servidor público efetivo, ou seja, tem que se afastar pelo menos até 3 meses antes das eleições para a disputa de qualquer cargo político que esteja em jogo, prefeito, vice-prefeito e vereador. Então esses cargos que eu vou falar agora, alguns que eu vou enumerar aqui para vocês, podem disputar a eleição desde que se afastem até 3 meses antes do pleito eleitoral. Primeiro deles, funcionário do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, o funcionário do Banco do Brasil é submetido às mesmas regras do servidor público efetivo. Tem que se afastar até 3 meses antes do pleito. Da mesma forma, os agentes censitários, do IBGE,
aqueles que fazem censos periodicamente, tá? Os agentes censitários do IBGE, têm também que afastar-se 3 meses antes da eleição. Da mesma forma, o agente de polícia, o agente penitenciário, o empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, o médico do INSS ou do SUS, o membro, ou melhor, o médico no exercício de função pública, aquele médico contratado, vai se enquadrar da mesma forma que nós falamos aí do caso dos agentes comunitários, enquadra-se o médico contratado. O membro do Conselho Tutelar, a mesma situação do servidor público efetivo. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, a mesma situação. O professor de escola pública, o servidor público em estágio probatório, a regra é a mesma, pode candidatar-se pelo prazo de 3 meses antes das eleições. O titular de serventia extrajudicial, os titulares de cartório, a mesma regra. E por último, que eu mencionei aqui, o vice-diretor de escola. Encerro aqui esse meu vídeo. No próximo eu vou trazer outras situações envolvendo prefeito, vice-prefeito, vereador, e espero que vocês assistam esse meu vídeo e acompanhem os posteriores para poder entender bem essa matéria. Tá? Eu gostaria de pedir a você, se você gostou deste vídeo, que compartilhe com seus colegas, tá? Com seus amigos, pois fazendo assim você estará fortalecendo o nosso canal. Tá certo? Peço a você que assistiu pela primeira vez o meu vídeo, que se inscreva também no canal. DIP, basta digitar DIP, D-I-P mudo, Direito Público. Você vai ver todos os vídeos que nós já publicamos até hoje, tratando de vários assuntos ligados ao direito público, principalmente voltado para o campo municipal. Temos mais de 40 vídeos já gravados e tratando de assuntos bem diferentes e esperamos continuar fazendo isso aí até quando Deus nos permitir. E no momento eu falo sobre direito eleitoral, porque o ano eleitoral, 2020 é o ano eleitoral, é a festa da democracia brasileira. É o momento em que o cidadão vai à urna colocar lá o seu voto. Momento importantíssimo para o Brasil, importantíssimo para o município, importantíssimo para a comunidade, importantíssimo para todos nós. Um abraço até vocês e até mais.